Qual é a razão social da sua empresa? Por que a sua empresa existe nessa sociedade? A minha empresa existe para transformar pessoas. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo do empreendedorismo, dos negócios e de resultados. Hoje nós temos um encontro muito especial com uma mulher extraordinária, multiempreendedora e que vocês vão se apaixonar, assim como eu, sou apaixonado pela história dela. Nós vamos conversar com a Sandra Pita, que é CEO da área da beleza e está à frente da Casa Miracoli e da Casa Florá, um dos maiores salões da América Latina. Vocês não têm ideia de como é esse espaço. Depois vai estar tudo aqui na descrição para vocês conhecerem o espaço, o site, o Instagram. Fiquem tranquilos, vocês vão conhecer sobre a história de como foi concebido esse espaço, mas principalmente entender quais são as estratégias e técnicas para fazer com que esse negócio seja tão grande. Além de tudo, ela é vice-presidente da Virada Feminina, um projeto que cuida de mulheres em diferentes situações sociais. E mais do que isso, ela é conselheira no COFEM, que é o Conselho Feminino da Fiesp. Com vocês, a grande Sandra Pita. Sandra, Muito bom dia. bom dia, muito obrigado, um grande prazer ter você aqui Prazer com é a meu. gente. Só avisando para quem não sabe, os nossos episódios são gravados, ela acabou de falar um bom dia, mas talvez você esteja assistindo à noite, de manhã, não importa o horário. Mas que você, hoje, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que você tem um dia incrível. Então, obrigado por esse bom dia, que já Bom iluminou o nosso dia, boa ambiente. tarde, boa noite. Qual horário, né, que a pessoa estiver nos vendo? Exatamente. Sandra, sei que sua agenda é muito apertada, fico muito feliz de você estar aqui com a gente, cuida de tantos negócios diferentes. Certeza que as pessoas vão ficar muito curiosas para saber como é que você consegue se desdobrar. São várias Sandras, né? Que estão em diferentes lugares, em diferentes situações. Mas antes da gente contar sobre essa sua trajetória de sucesso, eu queria que a gente iniciasse um pouquinho antes, quando tudo começou, né? Qual que é a história que você conta da sua história? A história que eu conto da minha história é incrível, porque eu trabalhava numa empresa familiar com meu pai e meu irmão, e meu filho foi sequestrado. Uau! E ele ficou 7 dias dentro de uma cova. E nesse momento foi a virada de chave para mim sair da empresa familiar, porque eu pensei, eu poderia ter perdido meu filho. Eu falei, vou fazer outra coisa. Nesse ano que o meu filho foi sequestrado, que era 2002, eu me casei. Então a gente decidiu começar um tempo novo. Aí eu monto um salão de beleza, que foi uma coisa inusitada, porque eu não sei nem pentear meu cabelo, não sei até hoje. Mas como eu sou uma administradora, uma administração está dentro de mim, e essa parte de liderança com pessoas, eu abri o salão. Só que ele só tinha 40 metros quadrados. Era bem pequenininho. E aí eu descobri que 40 metros quadrados ninguém consegue ganhar dinheiro nenhum. Só sobrevive. Bom, a gente acabou de falar na abertura do episódio que você tem os maiores espaços da América Latina. Mas começar num salão de 40 metros quadrados, muitas pessoas elas se aprisionam em função da situação que ela está. Ela talvez não consiga enxergar além. Como era para você começar nesse espaço? Você já tinha uma ideia de que aquilo não era o suficiente mesmo no começo? Ou foi construindo isso? No começo eu não tinha ideia que não era o suficiente. Mas hoje, por exemplo, se você me pedir uma consultoria, eu vou dizer X metro quadrado, X valor de recebimento. Então, hoje eu entendo essa conta. Naquela época, não. E naquela época eu gastei uma fortuna para fazer o lugar mais incrível dentro de um supermercado. Então, quer dizer, é complicado, porque quem tem pouco dinheiro acha que é muito caro aquele lugar. Quem tem muito dinheiro acha que aquele lugar é muito pequeno para ela. Então, até isso, quando eu falo em um estudo de gestão, em um estudo de novos negócios, eu tenho isso planilhado para mostrar para quem vai abrir um negócio. Porque as pessoas, às vezes, acreditam que é só comprar uma franquia e que vai dar tudo certo. Não é por aí. Quais são os principais diferenciais que você considera no seu negócio naquela época, porque o crescimento que aconteceu depois foi em função do que você fazia? Quais eram os diferenciais seus? O diferencial foi porque eu vestia a camisa do meu negócio. Então, eu estava lá todos os dias. Eu abria e fechava o meu negócio, sabe? Porque eu tinha vindo de uma empresa grande, com outra dinâmica, outro tipo de negociação, totalmente diferente, e eu não conhecia do que eu estava fazendo. Então, a única maneira, para mim, era mergulhar naquilo. E eu mergulhei naquilo
fazendo um, um mergulho mesmo dentro do meu negócio, estando dentro do meu negócio, reconhecendo os meus erros, né? Onde eu podia melhorar aquele lucro efetivo. Hoje fala-se muito sobre o empreendedor ter liberdade, né? Ele quer que a empresa dele seja autogerenciável. Eu acho que esse é o sonho de qualquer pessoa que empreende, da nossa audiência em especial. Queria a sua opinião. Você acha que tem alguma fase onde o empreendedor pode pensar em ter uma empresa autogerenciável, mas no começo ele tem que estar lá, tem que estar presente, ou não? Desde o começo ele já pode deixar a empresa? Olha, existem tipos de negócio. Então, se você quer uma empresa que vá caminhar sozinha, não é serviço, por exemplo. Eu acho que quando você oferece um serviço, você primeiro precisa entender do que as pessoas que vão executar esse serviço estão fazendo. Porque não adianta nada, eu deixo lá a manicure sozinha, por exemplo, e o cabeleireiro, e eles estão fazendo um atendimento com a qualidade abaixo. Ou ficam sobre conversas particulares, atrapalhando o descanso daquele cliente. Então, depende muito do seu tipo de negócio, para que ele ande sozinho ou você esteja acompanhando. Você já começou contratando ou você foi escalando com o tempo o seu negócio? Isso foi muito engraçado, porque eu coloquei um anúncio assim, no Amarelinho, aquele jornal Amarelinho, Sim. que não tinha Instagram, né? E eu coloquei salão nível A, bem grandão o A, assim, contrata cabeleireiros, manicures, né? E aí veio eu não tinha ideia disso, veio todo tipo de gente, né? Todo tipo de profissional. Foi muito engraçado. Eu lembro que uma menina que eu amo ela e eu a conheço até hoje. Eu a contratei, né? E eu lembro que ela veio com uma blusa super decotada e eu falei para ela, fecha esse decote aí. E aí ela, quando ela secava o cabelo dela, ela colocava uma fralda de neném, sentava na cadeira e ficava secando o cabelo dela. E eu falei, você não Meu pode fazer Deus. isso dentro do salão. Tira essa fralda do cabelo. Ou ela vinha com a camisa cheia de bolinhas. E eu falava, vai lá, compra uma gilete, tira essa bolinha dessa roupa. Você não pode estar com a roupa cheia de bolinha. Nosso cliente é diferenciado. Mas foi muito gostoso, assim, porque eu quando eu comecei o meu negócio, eu não saqueei o mercado de beleza, que é o que as pessoas fazem hoje. Então, para a pessoa abrir um salão de beleza hoje, o que ela faz? Ela saqueia o vizinho dela. Ela vai lá no vizinho e tira os profissionais do vizinho e traz para trabalhar. Paga, suborna e traz o profissional. Então, esse mercado ele está bem canibalizado. Está bem difícil. Eu escuto muito isso em empreendedores dessa área, né? A dificuldade de reter um profissional, a dificuldade de ter um profissional de qualidade que, no fim das contas, não vire seu concorrente daqui a muito pouco tempo. Como você lida com isso hoje? Como você enxerga? Eu não quero ainda falar da história atual, mas eu já quero entender suas percepções da Sandra dessa época, né? Como que você enxergava tudo isso? Nessa época não existia isso. Então, por isso que eu contratei pelo Amarelinho. Então, as pessoas vinham, eu colocava anúncio no jornal. E assim, eu nunca pensei, isso já existia, mas eu não fiz isso. Ir no meu concorrente e buscar o profissional dele. Jamais. Então, eu fui crescendo com isso. Então, no primeiro ano eu já tinha a segunda unidade. No primeiro No ano? primeiro ano eu tinha já 2 unidades. Uau! E aí, no terceiro ano, eu já tinha 5 unidades. Então, aí eu cresci muito rapidamente. Foi uma loucura, porque a gente abriu um incrível, lindo. E daí eu e meu marido começamos a trabalhar juntos já no primeiro ano. Ele deixou o que ele fazia e veio, né? Porque a gente começou a crescer muito rápido. E nós trabalhamos juntos até hoje. E assim, eu amo trabalhar com ele. Ele também ama trabalhar comigo. A gente dá super bem. Não tem essa, trabalhar com o marido é ruim. Não, gente. Isso daí é uma. Sabe quando as pessoas colocam coisas na sua cabeça e você aceita? É isso. Porque trabalhar com quem você confia, com quem você divide, é muito mais fácil. Durante o dia você já contou tudo, à noite você não precisa mais falar daquele assunto. Já conseguimos ter outros assuntos em casa, né? Fala sobre Verdade. outros assuntos. Exato. Eu quero falar sobre isso, sobre trabalhar com o cônjuge, para você dar uma aula para a gente também. Mas, Sandra, explica, como que de um salão, em 3 anos, você já tinha 5 unidades? Porque eu cortei meu salão num cabeleireiro de muitos anos. E assim, ele só reclamava, não crescia, até que eu mudei o salão também, porque acho que o ambiente não estava fazendo muito sentido. Mas eu imaginava, eu tinha uma percepção que esse mercado era muito difícil de crescer.
Conta pra gente o que você fez para em 3 anos 5 unidades. Bom, primeira coisa, você precisa administrar. E hoje o que acontece? O cabeleireiro quer ter o salão dele, só que ele não é um administrador, ele é um artista. Então a cabeça do artista pensa muito diferente da cabeça do administrador. Entendeu? Então o que ele faz? Ele pega uma cliente dele que tem dinheiro, que monta um salão lindo. Só que ela não é administradora. Ela cuida das coisas de casa. E ela acha que ela vai usar o salão só para ficar bonita. E aí, nesse contexto, falta o administrador. Então, todo salão de beleza que não tem um sócio administrador não cresce. Porque o sócio administrador é que vai enxergar as taxas, todas as entradas, todas as saídas, porque assim, a pessoa, o cabeleireiro pensa assim: "Ah, eu deixo 50% para você", porque todo o salão paga 50% para o cabeleireiro. Aí, só que 50% que fica dentro do salão não é o resultado do salão. O resultado de um salão de beleza é 15% Uau. do total. Então ele fala: "Não, eu fiz uma escova de R$ 100. Ah, 50 é meu, 50 é seu". Não é assim. Porque ele não tem noção do custo. Aí ele retira aquele dinheiro e gasta. É aí que começa o problema dentro de um salão de beleza. E aí ele não vai crescer. Porque ele está sempre tirando o que precisa rodar, está no rotativo. Então, o salão de beleza sem rotativo, sem estoque, sem planilha para pagar funcionário de férias, 13º e etc., vai quebrar em um determinado tempo. E existe uma pesquisa que 80% dos salões de beleza que abrem com 2 anos fecham. Eu acho que essa estatística se estende até para as demais empresas, né? Porque normalmente a gente tem a habilidade para aquela empresa que nós abrimos, é o artista para aquela área específica, mas não é o administrador que está olhando negócios sem esse espírito apaixonado, né? Sem essa visão de encanto. Não tem noção de como construir, né? Exato. Porque quando o artista está em execução do seu trabalho, ele só enxerga a beleza. Inclusive, assim, se você chegar para ele e dizer: "Nossa, não ficou tão bom, você ganhou um inimigo". Porque o artista vê com os olhos do coração, da alma dele, que está ali apaixonada por aquilo. Mesma coisa quando você se apaixona por uma pessoa que não tem tantas belezas e alguém fala: "Não, ela é feia". Você fala: "Não, ela é linda". É a mais bonita do É a mais mundo, para mim, é o bonita do mais mundo, bonito o do mais mundo, né? bonito do mundo. Então vê com a alma, né? Então precisa que alguém traga esse artista para a realidade, pé no chão. Senta aqui comigo que eu vou te mostrar a planilha. Então, quando eu falo de gestão de negócio, que eu sou gestora de carreira também, e a gente nem comentou isso, mas eu sou gestora de carreira, você tem que mostrar para essa pessoa aonde está os seus acertos e os seus erros. Uau. Bom, vamos falar agora então sobre sociedade com o cônjuge, né? Muitas pessoas tentam trabalhar juntos com familiares, eu não digo nem só cônjuge, mas filhos, primos, etc., e não conseguem. Como que você conseguiu desenvolver esse bom relacionamento entre os sócios, né? Isso é treinável, né? Inclusive quando eu fiz né, depois que a gente vai falar do segundo tempo do meu grande negócio que eu trouxe uma sócia, então eu tive que controlar o meu ego. Quando você controla o seu ego e deixa a outra pessoa mostrar o lado que ela tem, o que ela sabe fazer, fica tudo muito mais fácil. Principalmente quando você determina funções. Então, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Então, cada um dentro da sua função, aceitando ali a opinião do outro. Então, quando você se abre para ouvir a opinião do outro, seja no casamento, no relacionamento entre amigos, em uma sociedade, você vai conseguir realizar todos os passos do empreender e crescer. Voltando um pouquinho, teve um ponto muito importante que você disse sobre o comportamento dos seus colaboradores que eram descolados com a realidade que você imaginava para o seu salão. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos e ele fala muito sobre você já se comportar como se você fosse aquilo que você imagina ser. Ou seja, eu já me comporto como alguém bem-sucedido, eu já me comporto como alguém saudável. Não é minha meta, é meu hábito. Já faz parte do meu estilo de vida. Quando você olhava para o seu salão pequeno e você enxergava ele de um outro tamanho, tinha essas percepções, você ali foi educando cultura, comportamento.
já tinha desenvolvido essa mentalidade ou você me conta um pouco dessa ideia? Eu acho que eu tenho uma mania de grandeza. Eu me enxergo linda, me enxergo magra, me enxergo competente. Então, a minha autoestima é elevada. Então, eu acho que isso colabora, porque não adiantava ninguém falar que não era nível A, que eu achava que o meu salão era nível A, é maravilhoso, é grande. Então, eu acho que isso colabora, sabe? Quando você é positivo dentro daquilo que você vai fazer. É óbvio que você vai ter que enxergar onde estão seus erros, né? Por isso, quando eu tive a percepção, não, tem salão muito maior, mais lindo, eu quero ter um melhor e maior, foi aí que eu fui buscar isso. Você me disse que em 2002, mais ou menos, você começou a empreender nessa área. Ou seja, meados de 2005, 2006, você já estava com as 5 unidades. É mais ou menos essa a cronologia. 2004, 2002 eu me caso e em 2004 eu começo 2004. Tá, 2004. então 2007, 2008 você 20 já anos estava... nessa área, isso. Uau. Nessa época, a gente ainda percebia salões de uma forma diferente, porque eu entendo que começou a mudar muita coisa para o grande público de uns anos para cá. Talvez de uns 10 anos para cá começou a mudar muita coisa. Como você se posicionou com o seu negócio? Como fazer esse negócio atingir os números de hoje? Qual foi o início dessa história de crescimento? Eu acho que o salão de beleza, a princípio, na época quando nós começamos, era muito boca a boca. Ai, ô amiga, vai no meu salão. Ó, tem um salão aqui, passei em frente. Um outro tipo de comunicação, né? Então, se trabalhava diferente do que é hoje. Então, a cliente ficava 20 anos, 30 anos com o mesmo cabeleireiro, não queria trocar de jeito nenhum sua manicure. O que é diferente hoje, né? Porque hoje nós temos toda a facilidade, eu acho que é a facilidade da internet, aonde a cliente fica rodando lá o feed e procurando o que ela quer, inclusive serviço, né? Muitas vezes ela se decepciona porque aquilo que está sendo mostrado não é a realidade do que ela encontra, mas se tornou muito mais fácil. Eu acho que hoje quem não está no mundo digital, a tendência é cada vez ter menos clientes. Eu lembro que em meados de 2010, mais ou menos, eu comecei a ouvir a palavra experiência do cliente. E aí começou a se tornar um hábito nos negócios, uma mudança de mentalidade dos negócios, de focar na experiência do cliente. Claro que a gente ainda está muito longe de ter grandes negócios focados na experiência do cliente, mas já temos um grande avanço. Para você, a experiência do cliente já foi um princípio desde o começo? Você foi entendendo isso ao longo do tempo? Porque eu vejo muitas experiências lá no seu Instagram, essas transformações. Mas quando começou isso para você? Eu acho que a experiência do cliente é uma coisa única e exclusiva do profissional que acorda. Todo profissional que acorda rapidamente, ele vai oferecer uma experiência para o cliente. Porque, de verdade, eu sou cliente, né? E eu quero ser super bem atendida. Desde a hora quando eu chego para parar o meu carro, até o momento que eu estou indo embora. Quando eu chego, como eu sou recepcionada, se tem uma água, né? Se tem um café, se é gostoso, por exemplo, eu cheguei hoje aqui, eu tomei um cafezinho, comi um pão de queijo, porque eu tinha saído muito cedo, não tomei café em casa. Então, tudo isso faz parte da experiência do cliente. Eu vendo beleza, não sou uma cafeteria, mas eu tenho um cappuccino incrível. Eu acho que é assim. Até porque no salão as pessoas ficam bastante tempo, né? Muitas vezes intencional, outras vezes é realmente por causa do tipo de procedimento que está fazendo. Mas acho que um bom ambiente como esse te traz mais conforto e vontade de permanecer, né? Sim, quando eu comecei meu negócio, eu já usava espelho redondo há 20 anos atrás. Ninguém usava. E o espelho redondo com luz começou a ser usado há uns 10 anos, no máximo, né? E eu já usava quando eu abri o meu primeiro. Então, assim, eu acho que você tem que, dentro disso, oferecer diferenciais. E o diferencial faz resultado. Quais são suas referências? Onde você buscou inspiração? Eu sou ousada, né? Eu sempre busquei inspiração fora. Eu lembro que eu olhava assim, buscando imagem, e eu pedia lá, salão do futuro, salão não sei o quê. Eu ficava buscando referências, e foi dentro dessas referências, eu não fui olhar ninguém o que estavam fazendo aqui. Eu queria saber o que estavam fazendo, e tinha um projeto que era Arquitetos 3D, que eram só projetos
futuristas. Eu nem sei onde eu achei aquilo, nem sei mais aonde está. Mas só tinha coisa louca, diferente, ousada. Foi dentro daquilo que eu me inspirei. Então a visão ela estava sempre muito além do básico, do É tradicional. tão louco porque eu lembro que eu fiz, né, há 10 anos atrás ou mais, eu fiz um spa dos pés nos meus 2 salões que eu tinha nessa época. Eu estava com 2 porque eu acabei que vendi, aconteceu algumas coisas na minha vida que eu acabei mudando, né? E eu fiz um spa dos pés incrível, incrível. E eu lembro que chegou uma pessoa e falou para mim: "Não, eu cheguei de Dubai agora. Eu vi um negócio parecido com esse aqui." Uau. E eu, tipo, não tinha nem ido a Dubai. Então, assim, ele era todo cheio de cortina de voal, tinha pia no chão para colocar os pés na pia, tinha um banco alto, coisas que estão fazendo agora e que nem não tem igual eu fiz. Só que as minhas funcionárias achavam aquilo desnecessário. Olha que falta de entendimento. Então, a cliente queria sentar lá, ela falava: "Não, lá dói minhas costas. Não quero fazer lá." E tirava a cliente do spa dos pés. Você acredita nisso? Enfim, Meu Deus. dificuldades que o empreendedor encontra quando ele é muito ousado e à frente do mercado dele. Eu não tinha referência para que elas olhassem e entendessem que elas estavam à frente do tempo. Eu estava, mas a minha equipe não estava. Como você desenvolveu essa equipe ao longo do tempo? Porque hoje você tem um ambiente extremamente inovador, disruptivo. Como que você desenvolveu o seu time? Olha, eu acho que o time ele é desenvolvido na questão de experiência e qualidade. Então, eu acho que o bairro, o lugar onde você está, o tipo de cliente também que você vai atender, ajuda. O posicionamento da marca tem que ser congruente com o tipo de cliente que ela atende. Exato. Porque não adianta eu querer oferecer algo muito exclusivo se aquele público não entende de exclusividade. Isso vai atrapalhar, sabia? Porque aí o cara que não tem condição financeira para aquilo vai olhar e falar: "Não posso pagar." E o outro vai falar: "Ah, está abaixo do que eu queria." Então você precisa estar em um lugar, oferecer o serviço para o público certo. Porque se você oferecer a mais, você perde. Se você oferecer a menos, você também perde. Então entenda o tipo de público que você quer atender. Essa é uma das coisas que eu sempre trago percepção e eu vejo também os empresários e líderes trazendo para a gente, né? Você não precisa querer atender todo mundo. Você precisa, na verdade, entender quem você quer atender e trabalhar fortemente para atender as expectativas dessa pessoa, seja em localização, em posicionamento, com relação à experiência. E, então, entender muito bem quem você quer atender, que tipo você oferece, tipo de serviço ou produto você oferece para essa pessoa que garante o sucesso do seu negócio. Sem precisar atender todo mundo, mas com excelentes margens, porque você está falando com as pessoas certas. E muitas vezes uma situação que acontece, a pessoa quer ter uma empresa, ela quer prosperar, mas ela não é disposta a ouvir. Ela nunca quer ouvir, ela só quer falar. Ela quer falar, ela quer contar, ela quer dizer, ela não para aprender. Quem não para aprender, não cresce. Outra frase, né? Quem não está disposto a sentar para aprender nunca vai levantar para ensinar, né? Exatamente. Bom, muitas histórias passaram de lá para cá. Hoje vamos falar um pouco do momento atual, porque eu ainda quero falar um pouco sobre essa sua parte de carreira, né? Que você ajuda pessoas com carreira e seus outros projetos. Hoje dá para dizer que você é uma empresária que consegue sair do seu espaço e o seu espaço funcionar muito bem. Mas quando deu o primeiro estágio de eu vou montar o maior salão da América Latina, um dos maiores salões da América Latina. Foi uma loucura isso, porque em 2010, a minha história também pessoal é muito incrível, né? E de superação. Porque em Fica à vontade para 2010, contar, viu? Fica à vontade para contar para a gente fazer o link. em 2010 meu filho morreu com 19 anos, foi morar no céu. Sinto muito. Obrigada. E nesse momento eu tinha que decidir. Ou eu ia viver, ou eu ia me deixar morrer. E eu escolhi viver e fazer diferente. E nesse momento eu acho que eu tive que entender o que era necessário, né? E aí eu começo a viajar muito e a
toda vez que eu viajava, a minha cabeça se enchia de novas ideias. E eu comecei a achar aquilo que eu vivia pequeno. Comecei a achar aquilo que eu vivia pouco para aquilo que eu podia oferecer, porque eu queria deixar um legado. Nesse momento, eu decidi deixar um legado na Terra. E aí começa o meu trabalhar. Até que em 2017, a gente ia embora, a gente, né, sempre, depois que eu e meu marido trabalhávamos juntos, a gente ia embora junto, ia junto, voltava junto. E a gente começou a ir embora por uma avenida que ele gostava muito e que ele falava, vamos montar um negócio nessa rua? Eu falava, vamos. Aí, vamos montar um negócio nessa rua? Vamos. Até que um dia eu olhei e falei, olha, esse móvel aqui está para alugar, vamos ligar lá. Aí ele falou, você é doida, é muito perto desse outro salão aqui, que já era um salão muito grande, de muitos anos. Eu falei, qual o problema? Vamos fazer algo diferente. E foi assim que a gente partiu para esse novo tempo, esse tempo de ter algo que era um dos maiores salões da América Latina. Eu preciso fazer um paralelo ouvindo a sua história. Antes até deixa eu entender, para não cometer um erro aqui, mas o seu filho que foi sequestrado foi o mesmo que foi morar no céu? Não. Não, eram diferentes. Diferentes. Meu filho mais velho é que foi sequestrado, que ficou 7 dias na cova. Eles colocaram ele na cova, um saco preto, e ele dentro. Foi horrível. O que nós vivemos era um dos caras que trabalhava na empresa de logística que a gente tinha. E meu segundo filho, que era o Guilherme, é que foi morar no céu aos 19 anos, que ele caiu de 20 andares. Meu Deus. É uma loucura. A gente viveu assim um tempo que Deus cuidou, que Deus falou, que Deus tratou, que foi o cuidado de Deus que nos fez chegar além do que a gente precisava. Foram essas duas situações que fizeram, não querendo fazer associação de algo muito ruim com algo bom, mas que talvez foi um exercício de fé que fez uma transformação. Hoje você consegue perceber algo parecido, ou talvez esse paralelo aqui não faça tanto sentido? Com certeza. Eu acho que os 2 momentos que eu vivi, primeiro foi o sequestro, eu fiz uma grande virada, porque eu aproveitei, peguei aquilo que era muito ruim e transformei em algo bom. E a segunda virada de chave foi quando o Guilherme foi morar no céu. Quando você enterra um filho, você precisa renascer. Você tem que renascer. A sua história tem que continuar. E nesse momento eu decidi, então, construir um legado. Né? Construir um legado na área que eu já estava, que era a área da beleza. E nesse momento eu viro a outra chave, porque eu não podia ser simplesmente uma pessoa que estava morando na Terra. Eu precisava ser uma pessoa que iria ajudar outras pessoas. Foi daí que surgiu, então, esse propósito de contribuir com mais pessoas além do seu trabalho. Esse movimento hoje que você faz de cuidado com mulheres, em especial, ele nasceu em qual período? Isso vem um pouquinho mais adiante, depois que eu já estou dentro desse grande salão que eu abri, que a gente chegou em um lugar de 2.500 metros quadrados. Uau. Quantos profissionais trabalham lá? Hoje a gente está com 150. 150 profissionais? Isso. Dentro de uma equipe total de beleza, né? É um lugar onde você precisa... Eu não tinha... Quando eu abri esse tão grande, eu não tinha o entendimento de tudo que eu tenho hoje, do quão eu ia ser... quanto eu ia precisar de ter de entrega. Porque é uma entrega muito grande. Porque são muitas pessoas, muitas cabeças, muitos artistas, né? Então, eu vinha dessa situação de dor, de um momento de recuperação, de poder falar, não, estou pronta para fazer algo muito grande. Porque eu acho que aí eu passei 7 anos num luto, sem parar. Eu trabalhava sem parar, eu me dediquei muito mais, eu trabalhei muito mais, eu me tornei uma workaholic, porque eu precisava preencher aquele espaço de dor que existia em mim. Quando você entende que a dor ou ela te mata ou ela te fortalece, verdadeiramente, você sai do nível que você está. Primeiro porque eu acredito mesmo, acredito na vida eterna, acredito que Deus é sensacional, que Ele é maravilhoso, Amém. que Ele é poderoso. E que a gente precisa disso para viver. Porque se você não crê em nada, que vazio grande você é.
Que tristeza grande você carrega. Se você acredita que só o que você vê é o que existe, você não vai viver o que é uma quarta dimensão, para retirar de lá tudo que Deus já preparou para você. Porque a tua boca ela vai falar do que está cheio do teu coração. Então, se você está cheio de amargura, de tristeza, de aborrecimento, é isso que você vai replicar. E se você está curado, sarado, você vai sarar outras pessoas. E eu acho que esse é o nosso objetivo. Porque quando você fala em ser uma grande empresária, ter um grande negócio, você não pode simplesmente dizer de coisas só naturais, físicas que você vê. Você precisa falar do sobrenatural. Né? Você precisa profetizar, você precisa abrir a tua boca. Hoje os grandes coachings citam a Bíblia sem cessar. Só que quem não conhece a Bíblia fala, nossa, você viu aquele coaching? Nossa, que o cara falou. Oh, que maravilhoso. E aí eu olho e falo, não, está escrito lá na Bíblia isso daí. Está escrito tudo lá, vai lá ler. E aí, assim, aquilo é um manual de vida. E eu comecei a usar esse manual de vida. Falei, Deus, eu acredito na vida eterna, eu acredito no amanhã, eu quero deixar um legado. Meu filho não passou na terra por acaso, eu vou encontrá-lo. E eu quero que quando eu chegar, Deus falar, Sandra, acabou, tua carteirinha vence hoje, teu passaporte finalizou, vem para casa. Eu quero chegar lá e falar, pai, foi maravilhoso. Pai, eu cheguei, eu estou aqui. Foi incrível o que nós fizemos lá na terra, o que nós deixamos lá na terra. Porque, assim, tem muita gente ruim na terra, mas tem muita gente boa. Então, a gente precisa conectar com as pessoas do bem, encontrar as pessoas certas, orar por quem precisa, derramar o nosso amor, porque um negócio, ele não é feito só de números. Um negócio é feito de pessoas. Um negócio, ele é humano. Primeiro de tudo, não é o local físico, mas são as pessoas. É isso. E hoje a internet, o Instagram, elas roubam as pessoas. As pessoas deixam muitas vezes de ter uma conversa gostosa, de escutar um assunto diversificado, ter um olho no olho, porque ela está rodando o feed do Instagram sem parar, sem parar, sem parar. Né? Então, eu não sei se você já viu o filme Redes, é isso. Totalmente, aquela ferramenta é feita para te prender, e ela te prende. Então, acorda, sai disso, vai viver, vai ter experiências, vai ouvir o teu irmão, o teu amigo, né? Vai trocar a vida, porque dentro de pessoas existem saídas para o seu negócio, dentro de falas existem a verdade, porque muitas vezes a internet mostra um mundo cor-de-rosa, mas em pessoas você vai encontrar muitas respostas. Uau, uau. Bom, obrigado por trazer essa percepção, porque a nossa audiência é uma audiência do empreendedor, muitas vezes está começando a jornada, né? Ele está sem referência. Poxa, como que eu vou ter um negócio grande? Como que ainda vou ter um projeto social? Como que eu vou fazer tudo isso? E quem multiplica o nosso tempo não é a gente, né? Na verdade, a gente transcende pelo espírito, eu também acredito nisso. E esse é um dos propósitos desse programa, dar muito mais que só educação com ferramentas, mas fazer a pessoa enxergar algo além do que ela, pelos olhos da carne, ela consegue ver. Então, obrigado por trazer essa percepção. Imagina. Bom, esse método que você tem de cuidar de pessoas, cuidar do negócio, crescer e multiplicar, você ensina ele? Inclusive é o meu novo projeto, eu falo que é a minha terceira virada de chave, aonde eu acredito que o Casa Florá, um lugar tão grande, está maduro, pronto, para que eu possa deixar ele caminhando dentro disso. Eu tenho uma sócia, né, e ela também é administradora. Então, hoje nós temos ferramentas para que nós possamos unir a nossa expertise para fazer essa gestão de carreira, esse novo tempo, tanto no novos negócios como novas carreiras. Então, a gente está agora finalizando todos os nossos pontos para que isso seja lançado no mercado da beleza. É específico para o mercado da beleza ou você vai atingir outros segmentos também? Não, com certeza vamos atingir outros segmentos, né? Quando eu falo mercado de beleza, porque é o primeiro case, e aí a gente diversifica ele em outros novos negócios. Sandra, eu estou muito curioso para fazer essa pergunta.
depois de tantos acontecimentos, tantos feitos, tantas realizações, tem algum momento que você percebe que a sua vida verdadeiramente começou a dar certo? Quando que a sua vida começou, a partir daquele momento, você falar, não, a partir disso é multiplicação, a partir disso é exponencialidade? Olha, eu vou te dizer assim, a minha vida mudou e começou a dar certo quando verdadeiramente eu entendi quem era o dono do negócio, quem mandava no negócio, quem era meu sócio. Quando eu entendi que sozinha eu não era ninguém, a minha vida mudou. Então, minha sobrinha teve um câncer, tamanho de uma laranja atrás do nariz, aos 9 anos. Nesse momento eu falei, cara, eu preciso verdadeiramente encontrar Deus. E quando eu encontro Deus, eu tenho essa certeza que tudo aquilo que eu fizer vai prosperar. E ponto final. Eu lembro que no nosso segundo ou terceiro episódio, um empresário, eu fiz essa pergunta para ele, foi a primeira vez que eu usei essa pergunta num episódio, e ele falou exatamente isso, foi quando eu encontrei Deus. Então eu vejo que cada vez mais, para algumas pessoas que estão à frente de negócios e cuidando de famílias, ele tem se apresentado de diferentes formas para poder ajudar essa pessoa a contribuir com mais famílias. Nós não somos um programa de religião, tá? Nós somos um programa de negócio. Só que percebe que você que acompanha a gente desde agosto passado, quando nós começamos, que é incontestável e impossível não falar a respeito do extraordinário que para nós, pela nossa crença, vem através de Deus. Não sei o que você acredita, mas eu espero que você acredite em algo. Mas é incontestável não dizer que a exponencialidade vem quando a gente atinge o espírito. Exato. Eu falo que é muito louco, porque eu sempre tenho o melhor dessa terra, independente do valor financeiro. Deus sempre me dá o melhor hotel, o melhor quarto, o melhor piso, a melhor iluminação. Eu falo que para mim sempre tem o melhor, porque eu continuo profetizando e acreditando e declarando, porque se você usar a tua boca ao teu favor, empresário, dona de casa, você vai prosperar, porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é poder ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor família, o melhor passeio, a melhor comida, a melhor música. Isso é prosperidade. Prosperidade é você falar: eu acredito, eu tô curada, eu nasci para vencer. Eu sou mais que vencedora, eu sou próspera, eu sou feliz. A sua boca precisa declarar, porque o universo vai entender. Quando as pessoas dizem, o universo pode todas as coisas. Então, no universo, o que você acredita, se é Deus, se é o universo, não tem problema. Você precisa usar a sua boca a seu favor. Porque se você acorda e diz, ai, coitado de mim, eu sou um coitadinho, comigo, só comigo, não vai funcionar. Ontem nós estávamos num projeto de mulheres e nós tínhamos 30 mulheres em tratamento de câncer ontem. E nós estávamos ali dando uma aula de automaquiagem, né? Porque a mulher perde lá os cílios, a sobrancelha, o cabelo. Então nós estávamos ali ensinando ela a dar uma cor na pele dela, para que ela se olhe e fale: "Não, eu ponho os cílios postiço, fiz a minha sobrancelha, passei um blush". E nós estávamos com 30 mulheres. E tinha uma que ia começar o tratamento desesperada. E o que nós fizemos? Nós mostramos os casos de vitória para que ela se inspire no que deu certo, não no que deu errado. Então, dentro da sua vida, do seu negócio, da sua família, do seu casamento, você está se inspirando no quê? Ai, casamento acaba com 7 anos. Mentira. Você está se inspirando, a empresa fecha com 2. Mentira. Você se inspire em casos de sucesso e de vitória, e a sua vitória vai chegar. Uau. Sandra, depois de ter visto tantas passagens e momentos diferentes no mercado, o que você acredita que é o futuro do seu negócio, do seu segmento? Eu acredito que é a retenção de equipe, o cuidado com essa equipe, que é o meu primeiro cliente, que, na verdade, você tem que ter a percepção de valores, o que pode ser cobrado, o que não pode, porque não adianta, mas o ano passado eu cobrava 1.000 para fazer um cabelo, 1.500, 2.000. E agora, como que está a realidade do seu bairro, do seu estado? Você precisa ter isso e acompanhar
né? Ah, perdemos poder aquisitivo? O Brasil perdeu? Acredito que sim. Nós precisamos nos adequar? Acredito que sim. Então, vai lá e vai se adequando. Muda algumas coisas. Faça uma gestão ali, né, que é uma das coisas que a gente faz, a gestão de reduzir custos, sem cortar pessoas, porque nosso negócio precisa de pessoas e de experiência para pessoas. Seguindo aqui na nossa reta final, eu queria muito que você falasse sobre essa sua posição da virada feminina. O que é esse projeto? E também tem um projeto com a Fiesp. O que são esses projetos especificamente? Olha, virada feminina, hoje eu estou na vice-presidência, junto com a Marta Lívia Suplicy, que é a nossa presidente, que é uma mulher incrível, incrível mesmo. E ela andou na política sem ser política, né? Então, ela foi uma mulher de conexões e ela retém muitas conexões. E quando ela cria esse instituto, eu fui a conhecendo, e a conheço há muitos anos, talvez uns 10 anos, já nem sei mais, e eu aprendi dentro disso o que era uma mulher em vulnerabilidade. Então, nós trabalhamos com projetos, por exemplo, pós-pandemia, nós fizemos 200 venezuelanas, né, que estavam no nosso país, e ensinamos essas mulheres, treinamos, a capacitamos a ser uma assistente de cabeleireiro. Né? Então, essa mulher ganhou secador, escova, produtos, ela aprendeu a ser uma assistente. Então, o mercado de beleza estava completamente parado e a gente estava lá treinando pessoas, dando oportunidade. Porque para quem é uma pessoa que é um imigrante, o quanto ela sofre ao sair do país dela. Por isso que eu falo, vamos lutar pelo Brasil para a gente nunca ter que sair do nosso país. Porque você tem que falar outra língua, outros costumes. A virada feminina é isso. Ela tem o projeto de renda na rua, onde se aproveita restos de tecidos, onde tem lá mais de 200 máquinas debaixo de um viaduto que foi totalmente reformulado para que as mulheres possam ir lá e aprender um novo ofício. Agora nós estamos começando um projeto com mulheres em construção para pintar a casa. Imagina, é muito melhor uma mulher do que um homem, às vezes, chegando na sua casa, que já bebeu durante o dia, né? Porque a gente tem tanto. Quando a gente vai reformar uma casa, fala, cadê o pedreiro? O pedreiro não veio. É um desespero, né? Então, nós estamos capacitando mulheres para fazer esse tipo de trabalho. Então, a virada feminina é esse contexto de olhar para todas as frentes, seja uma mulher LGBT, ou seja uma mulher que foi espancada, violentada, ou seja uma mulher empreendedora. Nós temos 12 grupos de trabalho, 12 GTs, onde você pode se inscrever e participar conosco. A virada feminina é algo excepcional. E o CONFEM, que é o Conselho Feminino da Fiesp, que a nossa presidente também é a Marta Lívia, é um lugar onde era dominado só por homens. Nenhuma mulher ali tinha voz. E hoje nós temos ali o nosso conselho tendo voz, podendo falar dentro da Fiesp, podendo opinar e fazendo projetos, realizando e ouvindo sobre muitas coisas que às vezes nós não conhecíamos. Tributação na indústria, coisas diferentes, assuntos totalmente diferentes que te enriquece, te ensina e te faz crescer. A última vez que nós nos vimos, e acho que o dia que nós nos conhecemos, eu percebi uma mulher muito visionária, né? Que tem um espírito empreendedor muito forte, uma criatividade que é admirável. Eu não sei se quando você começou o seu negócio você já tinha clareza disso por essa visão, ou se isso foi se construindo com o tempo. Mas uma das perguntas que a gente sempre traz no nosso programa é: qual é a razão social da sua empresa? Por que a sua empresa existe nessa sociedade? A minha empresa existe para transformar pessoas, para que pessoas cresçam. Depois que eu abri o meu negócio, teve uma dimensão que eu tenho uma pessoa, inclusive, que eu vou citar, que é a Cris Yamaguchi, que ela era uma menina que sentou comigo num café porque ela queria ser recepcionista. E ela veio ser minha recepcionista. Depois de um tempo, ela queria ser nossa assistente, queria ser cabeleireira. E hoje ela é dona de um dos negócios que eu tive. Depois que o meu filho morreu, aquele negócio onde ele estava muito presente, eu preferi passar para ela. E hoje ela toca esse negócio, é dela, e ela é uma empreendedora de sucesso. Então, a gente fez com que aquilo que nós
sabíamos fazer, outras pessoas também fizeram e cresceram, né? Tem outros profissionais que trabalhou no nosso negócio que hoje é dono de salão de beleza. Então, para mim, isso é a razão social do meu negócio. Dói você ver um filho ir embora? Dói. Dá raiva, você fica bravo? Fica. Só que quando o teu filho cresce, você olha de longe e fala, parabéns. Sua empresa também é uma transformadora de pessoas. Independente do negócio que você está, qual é o segmento que você atua. Porque no fim das contas, a Sandra transforma pessoas de duas formas, né? Ela transforma a pessoa que vem buscando beleza e ela sai de lá transformada, mas ela também transforma quem está lá dentro. Como ela mesmo disse, o primeiro cliente dela é o colaborador e ela liderança é libertar pessoas, né? Liderança é dar ferramentas para que a pessoa seja aquilo que ela quer ser, seja dentro do seu negócio ou abrindo o próprio negócio. A história da Sandra é muito inspiradora e eu tenho certeza que você que está assistindo vai começar a acompanhar o perfil dela, dos negócios dela, estão todos aqui na descrição desse vídeo, para que você veja um pouco mais dessa iluminação, dessa história que nos emocionou, que nos inspirou ainda mais. Mas eu queria te fazer um convite, empresário, líder, você que talvez esteja incrédulo com relação ao seu negócio, ao seu tempo, à multiplicação do seu tempo. Não é um exercício específico para você aderir a algum tipo de religião. De novo, nós acreditamos que você tem que ter a sua crença, independente de qual ela seja. Mas quem multiplica o teu tempo e quem te dá energia, quem revigora você de uma forma diferente, não está nesse plano. De verdade, não está nesse plano. Então, transcenda esse plano para fazer a gestão do seu negócio. Porque você, todos nós precisamos, mas você líder, você empresário, é do tipo de pessoa que é responsável por isso. Porque as pessoas não vão fazer aquilo que você fala, elas vão aderir ao seu exemplo. E se você acredita em algo que é muito maior do que você e transcende o seu tempo em função dessa sua crença, dessa sua percepção, as pessoas também conseguirão se ampliar, se multiplicar, se exponencializar. Então, o convite para que você, talvez incrédulo ou com dúvida, comece a andar com pessoas que têm uma espiritualidade diferente, para que você consiga ver muito além do que esses teus olhos conseguem enxergar e você se torne uma pessoa extraordinária e acompanhe o nosso canal para continuar vivendo isso. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo e seu comentário, conheça o espaço da Sandra e também conheça o espaço que nós gravamos aqui, os nossos vídeos, que é a Náutica Digital em Alphaville. Espaço muito abençoado, onde você pode também fazer os seus eventos, trazer as suas palestras, trazer o seu time. É um espaço para mais de 130 pessoas sentadas, além, claro, do nosso estúdio multimídia, que é o estúdio de podcast, e de talk show, que é o nosso formato. Sandra, foi uma honra ter você aqui com a gente, sua história é inspiradora. Certeza que ia dar uma série de episódios para a gente contar cada capítulo dessa história. Esse convite vai ficar aberto para que você esteja muito mais vezes com a gente. Obrigado por nos inspirar e nos fazer uma conexão ainda maior com algo extraordinário que está muito além da nossa compreensão. Eu que agradeço e eu quero deixar aqui uma dica de leitura, que é o Quarta Dimensão, com o Paul Young Show. É incrível e eu quero dizer, sabe, não desista dos seus sonhos. Persista, insista, vai ter frutos. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Obrigado a todo mundo de casa. Até a próxima quinta, o próximo episódio. Até mais.